Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao Diz-me Lá. E se eu vos disser que hoje vamos falar de números? Não vamos falar de dinheiro, não vamos falar de matemática, mas vamos falar dos números que dizem, ou seja, traduzem a nossa essência e também o que nós podemos esperar do futuro. Ou seja, numerologia. É esse o nosso tema de hoje e comigo eu tenho aqui uma especialista no assunto, Ana Sequeira. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada, que bom estar aqui. Obrigada eu. Não menti, não é? Com a numerologia nós podemos saber tudo. Mais ou menos. Essa parte da futurologia. Bom, isto depende também de quem trabalha com numerologia. Eu tenho uma ótica muito específica, que é os números orientam-nos, ajudam a planear a vida, não nos dizem o que é que vai acontecer 100%. Ou o que é que temos de fazer. Ou o que é que temos de fazer. Portanto, orientam, claro que nós temos sempre o poder da escolha e ainda bem, porque seria tão chato. Imagina, eu chegar aqui ao pé e olha, Soraya, daqui a X tempo vai-te acontecer isto, olha. Ai, que chato, eu também não queria saber Não isso. podias criar, não podias escolher. Portanto, não, a numerologia é espetacular de orientação, é um sistema, eu digo que é o meu GPS. Agora, cabe-nos a nós fazer a vida acontecer, porque senão, não é? Claro, temos de arregaçar as mangas e fazer. Deixa-me só dizer lá para casa, para deixarem o vosso like e subscreverem o canal, porque a Ana também nos vai dizer aqui o que é que nos, ou seja, o que é que nos reserva 2026 para o ano de cada um, porque depois também vamos ensinar a fazerem as vossas próprias contas, mais simples. Portanto, se querem aprender, fiquem desse lado. Mas se calhar começando pelo início, o que é isto da numerologia? A numerologia, eu digo que é uma arte de descodificar o ser humano. Nós temos muitas artes incríveis que nos permitem entender como é que nós funcionamos, como é que nós pensamos, como é que nós sentimos, o que é que nos motiva e também o que é que nos dá medo na vida. E a numerologia é um sistema representacional, assente nos números, que todos nós conhecemos, né? Todos aprendemos os números logo bem pequeninos, mas que é interpretada de um ponto de vista simbólico. Ou seja, todos nós temos números relacionados com a nossa vida que derivam data de nascimento e nome. Eu sei que essa parte do nome geralmente complica aqui um bocadinho. Pois, porque temos de Nós traduzir pensamos- as letras em números, Certo, não é? pensamos em letras, mas como é que isto acontece em números? Ou seja, nós temos uma tabela, que é a tabela pitagórica dentro da escola da numerologia pitagórica, que traduz cada letra para uma vibração numérica. E depois fazemos as continhas todas, somamos tudo, e então nós somos um conjunto de números, um sistema de números, que realmente traduz quem somos, quem podemos vir a ser, na nossa potência, que essa acho que é a parte mais interessante, e o que é que está disponível para nós, para viver, para nós descobrirmos, para experimentarmos a vida, porque a vida deve ser boa, né? E portanto deve ter experiências ricas. Portanto, a numerologia é uma arte milenar, isto não é nada novo, Ok. nada disto que eu vou falar-te aqui hoje foi inventado recentemente. O que é mais novo, sim, é esta ótica de utilizarmos a numerologia não tanto como um sistema de oráculo ou de adivinhação, mas mais numa perspectiva de entendermos quem somos para... Eu acredito que o ser humano está sempre um bocadinho à procura de quem sou eu, o que é que eu vim cá fazer. E é no fundo Sim, dar tipo, o que é que eu resposta... quero na realidade, não é? Sim, Tipo, sim. o que é que eu tenho de estar a fazer na vida que não estou, não é? Nós estamos sempre Certo. meio à busca de uma missão, não é? Essa é a grande dor do ser humano, não é? A dor do ser humano é porque é que há coisa E eu na diria vida... da vida adulta. Eu acho que nós, não Olha é? A vida que- adulta traz muito este peso, não? Se tu pensares em ti em miúda, de certeza que vais-te lembrar. A adolescência é uma fase crítica, não é? Sim, essa Mas não. uma fase em que começaste a ter os teus porquês. Sobretudo Sim. aquela fase em que nós saímos, enfim, podemos até falar em termos de numerologia, como é que isso se vê. Ou seja, nós temos uma fase precoce, que nós chamamos de fase de aprendizagem, em que nós, enquanto pequenos, somos muito moldados por aquilo que é o nosso ambiente, ou seja, a nossa família. Enfim, podemos até ir a termos sistémicos, não é? Portanto, as linhagens na família e os padrões que correm Também na já tive família. aqui constelações familiares. Pronto, liga-se um bocadinho Parecido. aqui nesta linha e entender, ou seja, no inconsciente, o que é que nós temos como uma espécie de protocolo a funcionar. E depois todos nós chegamos àquela fase em que nos estamos a aproximar da vida adulta, que a vida adulta na numerologia acontece um bocadinho mais tarde do que aquilo que nos dizem que devia acontecer. Eu sei Como que, assim? eu sei que nós estamos habituados a pensar, entramos nos 18 anos, já somos Tipo, já maiores de somos adultos. idade. Ah, não, eu acho que é a partir dos 23. Pois, ou seja, nós temos uma transição importante na vida, que é uma transição de ciclo, que é um ciclo de amadurecimento, que é a fase em que nós começamos inconscientemente a rejeitar aquilo que não é para nós. Ok. Porque se nós vivermos durante muito tempo sob protocolos, entre aspas, modos de funcionamento que foram ensinados, claro que há muita coisa boa que nos foi passada e que nós temos como sustentação, como força na nossa identidade, mas depois a verdade é que chegamos ali a uma altura, mas o que é que eu quero mesmo? Enfim, vou-te dar um exemplo prático. Quem não escolheu uma vida profissional porque ou na família havia essa ideia... Sim, o meu pai é médico, eu também vou ser Certo. médico. E depois não é? chegamos àquela altura, por volta dos 30, em que dizemos, mas é isto que eu mesmo que eu quero. Ou até mais tarde, numa crise já,
não é? Aquela crise de Crise de meia-idade, meia-idade. certo? Que na numerologia também se vê e que nós começamos a entender, ok, há agora uma certa, em vez de olharmos tanto para a frente como ainda tenho tanta vida para viver, um bocadinho aquele síndrome do imortal que existe nos adolescentes, começamos a olhar para a vida com uma finitude. E É começa tipo, ou eu aproveito já ou não vou ter Certo. tempo. Portanto, há uma urgência que eu acho que isto é inato. Eu acho que qualquer pessoa passa por isso. Eu acho que quanto mais cedo passarmos, melhor, porque mais cedo encontramos aquilo que é para nós. E na numerologia também conseguimos ver essas fases da nossa vida? Ou seja, em que fases é que nós vamos, se calhar, estar mais introspectivos, em que fase é que vamos amadurecer? Sim, temos Ai, que isto e giro! temos definidos com datas. Ou seja, consoante o nosso mapa, portanto é diferente para todas as pessoas, nós conseguimos entender quando é que termina essa primeira fase de aprendizagem. É sempre uma fase crítica, ou seja, a transição de ciclo, que lá está, para algumas pessoas pode acontecer aos 24, para outras por volta dos 32. Portanto, há aqui é bastante disperso. E 2 anos antes, nós temos sempre uma espécie de uma crise identitária. Eu posso dizer que a minha foi ali os 27, 28. Não tenho aqui anotado o teu mapa em Isto relação porque a eu isso. desafiei a Ana mas a fazer a minha numerologia. eu até arrisco a dizer que estás numa fase de transição. Ainda estou! Nós temos depois várias, não é? Portanto, não mudamos só de consciência várias vezes, mas numa vez só. Mas entre este ano e o próximo ano há muita coisa a acontecer para ti, ainda bem. E desde uma que delas sejam tem a ver boas. com uma transição de ciclo, que nós chamamos de realizações, que são ciclos, enquanto que existem ciclos internos, não é? O que é que eu quero da vida, em que estamos naquela crise existencial, existem depois outro tipo de ciclos, que é a relação com o mundo, em que nós Ok. começamos a querer outras coisas do mundo. Passamos a ter outras ambições, passamos a ter outros desejos e damos passos na nossa vida que são Nesse sentido, não é? nesse Se calhar sentido. mudamos a rota que estávamos a levar Certo. até então. E tu estás nessa fase, sim. Já vamos saber essas coisas todas. Porque eu desafiei também a Ana a fazer aqui uma mapa também para vos mostrar um bocadinho de tudo aquilo que nós podemos fazer ou tudo aquilo que nós podemos descobrir com a numerologia. Mas pronto, voltando aqui um bocadinho mais à teoria, ok, já percebemos que esta é uma arte milenar que nós nos podemos conhecer um bocadinho mais e à nossa essência, mas podemos comparar isto, por exemplo, à astrologia e aos signos? Eu acho que todas, eu não sou astróloga, portanto o Sim. que conheço é muito pouco, é muito redutora, mas eu acho que são ambas, tantas outras que existem, ferramentas de autoconhecimento. Ok. Também sei que ainda existe, e eu vejo isto diariamente, né? Portanto é o meu trabalho, diariamente pessoas que procuram este tipo de ferramentas para terem certezas do que é que vai acontecer, e portanto aqui entramos um bocadinho na área da adivinhação, mas também vejo cada vez mais pessoas a entrarem ou procurarem estas ferramentas, a astrologia, de certeza que é exatamente a mesma coisa, como uma forma de se entender e de procurarem sentido para a sua vida. Ok. Porque lá está, para além destas fases todas, eu acho que é inato ao ser humano nós nos sentimos unos com a experiência que estamos a ter. E o facto é que nós somos todos muito orientados por questões educacionais, culturais, enfim, faz parte, à comparação, à avaliação, ou seja, estamos sempre um bocadinho motivados a o que é que eu deveria estar a fazer, em vez de o que é que faria sentido para mim fazer. Ok, estamos sempre a querer também aquela validação exterior, não é? Enfim, somos educados a isso. Pensa bem, nós vamos para a escola e somos avaliados de muito pequeninos. Sim. E somos avaliados numa escala em que somos comparados com todos os outros meninos da nossa idade, que nem sequer faz muito sentido. Se nós pensamos, nós podemos ter 2 pessoas da mesma idade a terem perspectivas ou maturidades completamente diferentes na relação consigo próprio e com a vida e com o ambiente. Portanto, a numerologia diz-nos não existe ninguém igual a ninguém. E eu vou dizer porquê. Porque seria muito complexo, e eu tenho muitos anos a fazer mapas diariamente e nunca vi um mapa igual ao outro. Porque era preciso tu nasceres no mesmo dia daquela pessoa e teres exatamente o mesmo nome de nascimento com aquela pessoa. Ok. E utilizares dentro do nome de nascimento, ou seja, por exemplo, eu tenho um nome completo e depois uso Ana Sequeira. Identifico mais, não é? Apresento-me. Também isso teria que ser igual. E tu pensa, qual a possibilidade, A probabilidade, não é? disso acontecer? Portanto, às vezes até os pais, quando vêm a fazer mapas, eu tenho 2 filhos gêmeos, os mapas são iguais. Não, completamente diferentes. Não, porque tem um nome diferente, Completamente, ou só seja, pelo nome. Têm o mesmo percurso, porque isso é dado pela data de nascimento. A data de nascimento fala de possibilidades de vida. Coisas que nós vamos experimentando. Percursos, ciclos. Ok, isso está na data. Isso está na data. E o nome O é o que é? nome Quem que nós somos? É a nossa identidade. E que, inclusivamente, se nós olharmos para o nome, temos ali imensas espécies. Eu acho que isto é maravilhoso, não é? Portanto, por isso é que eu falo assim Isto é muito mesmo apaixonada. Que é, nós olhamos para o interessante. nosso nome, inclusivamente vemos que temos nomes próprios,
que é a nossa identidade. Depois temos os nomes de família, que nos ligam completamente aos padrões familiares. Lá está aquela parte sistémica, E que exatamente. também nos ditam a influência do nosso comportamento e das nossas escolhas de vida, porque assim faz sentido, não é? Nós não podemos nascer do ar, não é? Temos que nascer numa raiz, numa âncora. E, portanto, nós olhamos para o mapa todo e percebemos que mesmo para um percurso igual, cada pessoa tem que o fazer da sua própria forma. Mas imagina, isto deixa-me pensar que é a tua data de nascimento meio que é improvável. Porque, ok, é? tu. Não sei, diz-me tu. Isto agora. Não, imagina, se a criança tiver. Eu fui programada, na verdade. Vou-te contar uma história para. Bem, vale o que vale, não é? Uma história como outra Sim. qualquer. Quando a minha filha estava para nascer, a minha obstetra queria que fosse uma cesariana, porque eu tenho uma cardiopatia congénita e ela tinha imenso medo que acontecesse alguma coisa mal. E eu batia-me, eu gostava que fosse natural, porque eu gostava que a minha filha viesse no dia que ela estivesse preparada para nascer. Ok. E ela lá tanto insistiu, eu falei com o cardiologista, o que é que acha? E ele digo, olha, deixa lá marcar, olha, é o que tiver que ser, se a equipa fica mais tranquila, você também fica. E eu disse, então marque lá. E ela marcou uma data e eu cheguei a casa e disse ao meu marido, ela não vai nascer neste dia. Te garanto que não vai nascer neste dia. Nasceu antes, normal. Nasceu 2 dias antes. Parte normal, tudo tranquilo. Enfim, claro que isto vale o que vale. Atenção, eu não estou a dizer que quem faça cesariana eletiva que haja algo errado. Eu Sim. acho é que a nossa vida é tão preciosa e nós olhamos para isto e depois de tantos anos a trabalhar, sobretudo com adultos, que já têm uma história de vida cumprida, não é? E outra tanta por cumprir. O nosso desígnio para a nossa própria história é tão forte que seria um bocadinho arrogante nós acharmos que poderá haver alguém que possa condicionar totalmente isso. Sim, não, mas eu acho isso. Eu acho, Mas é uma eu acho, perspectiva, não, claro. mas eu acho que a data de nascimento é tipo, é o que calhar, ou seja, é o que a nossa essência mandar, Ok, tipo, ok, era isto que eu queria dizer. Ok. O outro lado que eu ia dizer é, mas meio que estás a dar responsabilidade aos pais que te dão um nome. Não é? Porque o nome também são números. Certo. E meio que são os pais que escolhem o teu nome. Claro, mas faz todo sentido. Pensa assim, nós nascemos numa família. Há uma parte de nós que tem que estar em congruência com o sistema. Ok, Certo. ter os apelidos da família e não sei o quê. Mas imagina, porque é que a minha mãe se lembrou que eu ia ser Soraya? Eu acho que qualquer Foi por Manuela, eu sei. Eu acho que qualquer nascimento é uma vontade conjunta, porque para tu nasceres o teu pai e a tua mãe tiveram muito que querer que isso acontecesse. Mesmo Foi que sem não for- querer. Mesmo que pois, mas tiveram que alguma coisa teve que acontecer, não é? E Acontecer, é tiveram que verdade, querer. sim. A partir disso foi consentido. Tipo, ou seja, estamos a pensar aqui num sentido mais abstrato, se nós quisermos, mais espiritual, não é? Vamos pôr Sim. assim, não é? E eu acho que nenhum nascimento pode acontecer ao acaso. E E nem o nome daquela pessoa é o caso. não acho que seja. Até porque, vamos agora uma parte mais técnica, para não entrarmos tanto aqui em achismos, porque é uma opinião pessoal, Sim. obviamente, não é? Que é, eu olho para todos os mapas, não há mapas desequilibrados. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, nós traçamos um mapa completo, eu aqui não tenho o teu mapa todo, Sim, né? sim, Porque sim. isto seria muito extenso, mas nós olhamos para um mapa completo e vemos que mesmo aquelas peças que parecem estar em excesso, ou aspectos de personalidade, por exemplo, que às vezes são um bocadinho mais densos, né? Que podem fazer com que a pessoa tenha ali uns traços de personalidade mais difíceis, que se complementam com outros aspectos, por exemplo, da data de nascimento. Ou seja, todo o nosso mapa é um sistema perfeito. Que giro. O que nos leva a crer, eu sou muito crente no ser humano, eu acho que a dificuldade do ser humano é, em primeiro lugar, não se conhecer muito bem. Acho que nós não dispomos de tempo, nem somos muito orientados a fazer as questões essenciais a nós próprios para percebermos quem é que eu realmente sou. Muito dificilmente alguém te consegue responder essa questão, se tu fizeres. Mas acho que dentro da nossa complexidade, porque nós somos muito, muito complexos, existe uma riqueza incrível. E quando nós nos expomos a fazer esse caminho, seja por que via for, pode ser numerologia, pode ser astrologia, pode ser psicoterapia, porque não? Tudo Sim, é válido. sim. Até acho que são complementares. Nós ficamos tão mais claros daquilo que é para nós que evitamos os grandes problemas que eu acho que existem no mundo, que é queremos viver caminhos que não são nossos. São das outras pessoas. Sim, eu acho que então na sociedade atual nós queremos sempre o que o outro tem Claro. e meio que nem pensamos se isso é bom para nós. Mas eu teria aqui numa vertente que é tu que percebes numerologia, quantas contas tu fizeste para escolher o nome da tua filha? Olha, Pensaste muito ou não? pensei. Só houve ali um momento que eu e o meu marido andámos ali em tensão, porque o nome, nós não tínhamos nome que gostássemos.
Pronto, nem um nem outro, até porque eu achava durante algum tempo que ia ser um menino, não sei por que razão, foi completamente falha de cálculo. Dá para calcular na numerologia? Não, estou a brincar. Não, falha de cálculo meu de achar que não sei porque que ia ser um menino. Portanto, quando soubemos que era menina, ficámos ali durante tempo, mas que nome é que nós vamos pôr? Dávamos sugestões, mas sabes que não estavas convencida? Não estava, nem eu, nem o meu marido. Por isso é que eu digo que também acho que não é ao caso. E eu disse ao meu marido, olha, vou meditar sobre o assunto. Meditar no sentido, vou pensar sobre o assunto. E efetivamente um dia estava a meditar e no momento em que estava a pensar que nome é que esta miúda deveria ter, surgiu-me um nome que até não é nada convencional de todo. Como é que se chama? Brianna. Brianna. Toda a gente me pergunta se é da Guerra dos Tronos. Eu nunca vi a Guerra dos Tronos. Não, eu ia perguntar se é do Homeland. Do Outlander. Não, Outlander, também não. desculpa, estava a confundir com outra série. Da Outlander, porque é o nome dela. E veio-me esse nome e eu disse ao marido, olha, Brianna, e ele, Brianna, mas isso existe? Olha, não sei, podemos ir ver, e fui ver aos registros, havia já várias pessoas registadas em Portugal com esse nome. Por acaso em Portugal nunca conheci. Eu acho que só conheço essa da série. Olha, mas entretanto já conheci várias, vai lá como é que estas sinergias acontecem. Que giro. E pronto, amadurecemos a ideia, só que depois eu fui fazer o estudo, e obviamente isto é um estudo que eu até recomendo todos os pais, se vão ser pais, fazer esse estudo, que é mesmo não sabendo a data de nascimento, nós podemos olhar para o nome que é a personalidade e ver se existem pontos de tensão em algumas fases da vida, porque o nosso nome dá a personalidade, mas também traduz aquilo que são os nossos trânsitos. E os trânsitos é como é que eu me vou sentir ou me vou comportar face a várias fases, etapas da minha vida. Ok. Ou seja, nós podemos passar por uma fase, pegar aqui num exemplo, difícil na profissão, mas consoante a nossa personalidade e aquilo que está a ser ativado da nossa personalidade naquele momento, esse desafio pode ser mais facilmente gerido ou não. E nos trânsitos nós queremos sempre que não existam períodos muito extensos de certos trânsitos, porque quanto mais longo o trânsito é, mais de 5 anos, por exemplo, mais desafiante ele fica. E eu, quando fiz esse estudo, para a minha filha percebi que nós precisamos de colocar um segundo nome próprio. Pronto. Okay. E então aí, esse foi o trabalho, porque eventualmente se calhar não poríamos, porque não soaria muito bem, porque é um nome já muito sonante. Enfim, acabei por trabalhar com as letras que faltavam no nome da minha filha para ter uma personalidade também um bocadinho mais equilibrada, né? Porque cada número... Este nome, eu nunca vi um nome tão pensado ao pormenor. Mas eu acho que é de experiência profissional. Não, é isso, claro, tu tens outro conhecimento. Mas estás a ver, eu estou a pensar nos pais que imagina, que não conhecem este lado da numerologia e não sei o quê, dão nomes mesmo ao acaso e podem estar a ditar todo o futuro daquela criança. Eles estão a ditar, enfim, eu não acredito que ditem todo o futuro, porque acho que nada dita todo o futuro, não é? Agora, claro que sim, há uma projeção. Há uma projeção. É por isso que eu te dizia, ou seja, nós somos sistemas, a nossa relação com o sistema familiar, lá está, passa o pleonasmo, é sistémica. E, portanto, nunca é uma relação unilateral. Não é só o pai e a mãe que decidiram ter o nome, há também uma aceitação, digamos assim, da criança, não é? Porque eu já tive pessoas que, até muito recentemente aconteceu, uma pessoa que me veio dizer, olha, o meu primeiro nome foi dado pela minha madrinha, eu nunca me identifiquei e eu estou mesmo a pensar em ir ao registro alterar esse nome. Pois, como é que acontece de pessoas que mudam? Pois, podem fazê-lo. Também já tive casos de pessoas que mudaram de... Mas imagina... Se o nome é a tua personalidade, se tu mudas o nome, a tua personalidade muda? Pegar num caso clássico disso, caso de adoção. Ok. Ou seja, e a pessoa vai se identificar com esta nova numerologia? Por isso é que nós podemos dizer, acho que isto é óbvio para qualquer pessoa, uma situação de adoção é um movimento muito disruptivo na vida da pessoa, não é? Neste caso da criança, e gera mesmo alterações, adaptações que são necessárias à vida em termos de personalidade. Ou seja, o caminho em si, não estamos a falar de personalidade, como é que eu me relaciono com a vida. E, obviamente, passar por uma adoção é um processo altamente disruptivo que implica um renascimento e, portanto, faz todo sentido que nós tenhamos ali que adaptar também na numerologia que isso seja refletido, não é? Sim, e às vezes, assim, eu por acaso, eu já fui repórter, não é? Eu até estava a dizer que já fui repórter antes, há uns anos, e uma vez conheci também uma história de uma miúda que ela tinha 19 anos e ela não sabia que tinha sido adotada, ela foi adotada tipo muito pequena, mas ela sempre teve uma relação super tensa com a mãe adotiva, que a criou como mãe, ou seja, ela sempre teve uma infância super normal, de família normal, mas ela sempre teve uma relação muito tensa e quando chegou, lá está, a adolescência, sentia-se completamente incompreendida e a querer respostas que ela não sabia para quê, até que depois a mãe lhe disse que ela foi adotada. Pá, e eu achei isto tipo, como é que alguém, tipo, que não sabe, não é? Ela era bebê, nunca ninguém falou disso em casa. Como é que ela não se sentia, tipo, parte da família? Não é estranho?
Eu não acho estranho, eu acho que faz sentido, ou seja, nós somos sistemas, enfim, isto não é tão esotérico quanto isso, que qualquer sistema é um campo de energia. E se nós não sabemos, ou melhor, vou pôr isto de outra forma, claro que aí é uma situação mais aguda, mas isto é o que acontece a todas as pessoas, nós estamos sempre todos à procura do nosso lugar no mundo. É verdade. E se nós não tivermos definidos a nossa raiz, muito dificilmente conseguimos perceber qual é o nosso lugar no mundo. E Não é? tu achas que com a numerologia nós conseguimos compreender o nosso lugar no mundo? Acho que sim. É um trabalho para a vida toda. Eu não acho que seja ou seja, acho que não há nenhuma ferramenta, por mais até científica que seja, que nos permita uma resolução rápida da existência do ser humano, porque eu acho que nós somos tão complexos e nós passamos por tantas fases. Eu digo sempre, olho para os ciclos, a forma como uma pessoa vê a vida aos 20 vai ser tão diferente daquela que vai ver aos 50, porque nós não somos a mesma pessoa. Mas é porque a idade muda, os E a números também experiência mudam. Os números só refletem, atenção, os números não ditam o que é que vai ser a tua vida, eles são um reflexo daquilo pelo qual te estás a passar, é uma forma de tradução. Ok. Por isso é que eu rejeito um bocadinho esta tendência de usarmos a numerologia como futurologia, porque é um espelho, é um sistema representacional daquilo que já existe entre nós. Nós não estamos a falar de uma coisa que está projetada lá para a frente e que completamente desconhecida. Eu digo muitas vezes até aos meus alunos, quando trabalhamos a parte do caminho de vida, eu não acredito que exista alguém fora do caminho. Eu acho que nós podemos, e dou-lhes assim às vezes algumas imagens para ficar claro, eu acho que nós somos todos assim um bocadinho, isto é uma metáfora, viajantes, não é? Viemos aqui viajar, fazer uma viagem, uma experiência, e temos duas garantias, temos um mapa, e um mapa é no sentido, não é tanto o mapa numerológico, que também podia ser, não é? Mas no sentido de temos estes O protocolos... nosso caminho, o que temos de passar, E não é? temos estes protocolos internos, né? Porque quer queiramos, quer não, nós não estamos aqui a trabalhar muito isto a fundo, mas nós temos duas raízes no mapa, que é, por um lado, o sistémico, aquilo que vem tudo antes de nós, e as nossas vivências na infância, que vão modelar completamente a nossa forma de ver a vida. O que é que nós achamos que é possível para nós? Como é que nós achamos que nos devemos relacionar com os outros e com a vida e connosco próprios. E a partir daí está a base feita para aquilo que nós vamos fazer na vida adulta. E, portanto, isso é uma espécie de um mapa interno que nos diz se eu tenho um caminho, se eu vou andar um bocadinho mais para a margem direita, se eu vou querer atalhos, se eu vou querer parar às vezes no caminho e não quero prosseguir. Enfim, isto é uma metáfora, não é? E eu digo que é impossível nós estarmos fora desse percurso. Porque sempre que nós queremos entrar para outro percurso, a vida vai dizer, mas isso não é para ti. Fica difícil a vida, fica em resistência. Então, como é que as circunstâncias que nos encaminham mesmo... Eu digo sempre, nós ligamos os pontos a olhar para trás sempre. Eu tenho a certeza que tu pensando na tua vida, tantas coisas que já aconteceram que tu dizias, mas porquê que isto está a acontecer? Porque eu não mereço depois, isto. Olhas para trás e é tipo, aquilo tinha mesmo de acontecer. Tinha de acontecer, porque entretanto houve outra coisa melhor, ou houve um caminho mais para ti. E portanto, claro que nós não conseguimos ver isso para a frente, infelizmente, não é? Só vemos para trás. Mas pronto, temos esse mapa e temos, como viajantes, uma mochila às nossas costas. E a mochila está lá dentro cheia de ferramentas. Ferramentas traduzindo aqui por recursos internos, capacidades, talentos, potencialidades que nós temos. Agora o que acontece é que aquilo que se vê a maior parte das pessoas fazer é andam desesperadas à procura do caminho quando já estão nele, viver com aquilo que a vida traz e fazer o nosso melhor com aquilo que está a acontecer no momento, sem gerar ansiedade, sem, eu estou a fazer uma coisa errada. Não, o que é que eu posso fazer de melhor? Não, porque nós queremos sempre mais, fazer sempre mais do que aquilo que fazemos. Achamos sempre que estamos em insuficiência, não é? Eu acho que Não sei, eu já vi tanta coisa. Eu sei é que muito dificilmente nós, já vejo muitas pessoas a fazer isso, mas paramos para, e se o problema não estiver no percurso, será na minha forma de olhar para o percurso e de fazer escolhas. É? E portanto, por isso é que eu digo, nós temos a mochila e o que eu vejo a maior parte das pessoas fazer é carregar a mochila pesadíssima às costas, sem dizer, isto metaforicamente, então mas o que é que eu tenho dentro de mim para me ajudar nesta situação? E aí entra a parte do autoconhecimento. A maior parte das pessoas perguntas não sabem os seus talentos. E tudo certo, é uma crise geracional inclusivamente, porque ninguém nos disse desde pequeninos, tem jeito para isto, vamos insistir nisto, vamos investir nisto. Hoje em dia os pais estão muito pais já estão muito mais atentos a isso. Mas fica, nas nossas gerações então, para trás nem se fala, não havia essa conversa. O que é que te faz feliz? Sim. O que é que tu gostas de fazer? Tens a ter um trabalho que te paga as contas, que te possibilite, não é, teres a tua vida, a tua casa, os teus filhos, não sei o quê. Agora, se és feliz ou não, isso é uma sorte. Não é? Eu acho que antigamente olhava-se, tipo, tu gostares daquilo que tu fazes, é uma sorte. É uma sorte. Não é? Tipo, e não tem que ser, tu tens de encontrar sei lá, é isso que estás a dizer, encontrar o caminho, não é? E acho que... Eu até vou aqui um bocadinho mais longe, porque isto é sempre uma conversa que acaba por acontecer, que nós falamos de caminho e de propósito de vida, que é pensarmos na profissão. Também diz muito sobre nós, não é? Ou seja, nós vemos a nossa via de realização ainda, isto é cultural, faz parte,
pela profissão, pela utilidade, pela funcionalidade. E o estatuto? E o estatuto também, pronto, isso é outra camada. E o caminho de vida na numerologia, ou seja, aquilo que nós trazemos por propósito, eu digo sempre, é tudo aquilo que acontece quando nós estamos sozinhos connosco. Ok. Quando nós chegamos ao final do dia, pousamos a cabeça na almofada e como é que nós nos sentimos sobre a forma como vivemos o nosso dia. Como nos relacionamos com os outros, obviamente também o que é que Tipo, demos na estamos felizes, profissão. estamos realizados, Sim, não estamos em estamos? paz. Estamos a sentir que, olha, este dia valeu a pena. Sim. E claro, não estamos aqui com ilusões. Há dias maus e há dias difíceis, todos nós temos. Mas não pode ser a maioria. E eu digo-te, vejo tantas e tantas pessoas. É uma dia, né? Ainda bem, né? Sim. Pronto, é sinal que posso também deixar a minha sementezinha. De pessoas que chegam sobretudo à faixa dos 40, 50 anos, sobretudo mulheres. Temos que falar disto, sobretudo mulheres, e acho que é uma coisa que acontece muito agora porque as mulheres também se estão a reinventar um bocadinho no seu lugar no mundo e perceber como é que eu tenho vivido a minha vida até aqui, o que é disponível, o que é que está disponível para mim ou não, o que é que é suposto eu viver. Será que as mulheres. Eu até vou numa vertente que é. Será que as mulheres simplesmente pensam mais sobre isso? Ou procuram respostas? Tipo, eu não acredito que os homens são assim tão mais bem resolvidos que nós. Eu acho que nós temos que pensar, somos obrigadas a ter que pensar mais porque a coisa não é tão fácil para nós. Ok. Mas isto, claro, que nos valeria para outros temas que se calhar Sim. completamente fora da numerologia. E, novamente, a opinião pessoal. Mas acho que nós sempre pensámos, acho que nunca nos foi permitido pensar muito e verbalizar. Hoje em Imagina, dia- na minha geração. Sim, mas estamos a pensar, a tua geração já é. A minha geração não tanto. Eu sou um bocadinho mais velha que tu e que já noto essa diferença. Isso é isso que eu estou a dizer, mas eu acho que a minha geração já. Eu pelo menos falo por mim, eu nunca senti, ok, se calhar no trabalho e não sei o que, há algumas diferenças entre o mundo masculino e o feminino, ok, mas de vivência de criança, e adolescente, etc., nunca senti diferença entre um rapaz e uma rapariga. Estás a ver? Tipo, no mundo do trabalho, sim, a nível de ordenados, até já falamos aqui no podcast disso. Ou seja, eu não sei até que ponto é que nós ainda nos sentimos tão presas por isso. Sabes? Eu acho que tu não és uma maioria. Isto é a minha opinião. Acho que tu não Pois, és não uma sou uma maioria. maioria, né? É só a minha perspectiva. Pegando no teu mapa, faz-me todo sentido que não sejas a maioria. Ou seja, tu tens um mapa de muita energia para a frente, de futuro, de progresso, muito em compensação daquilo que não existiu no teu sistema familiar lá bem para trás. Sim. Pronto, ou seja, há um redefinido papel da mulher, e está muito claro no teu mapa, não é? A parte sistémica diz, eu venho no sentido, não é a tua missão, mas há quase uma espécie, um inconsciente, background, não é? um inconsciente que diz, eu venho aqui, todos nós somos uma semente de mudança onde quer que estejamos. Eu digo sempre que uma criança, quando nasce, ela vem sempre trazer qualquer coisa para a frente. Ninguém nasce a olhar para trás, ou não deveria, não é? Sim. E, portanto, qualquer nascimento, qualquer mudança no sistema familiar vem propor ajustamento do próprio sistema. Ok. Em primeiro lugar, pela nossa vida, que é a nossa maior bênção. Também por trás, para de uma forma a honrar também aquilo que aconteceu lá para trás, mas para preparar o futuro. Independentemente de termos filhos ou não, isso aí não está aqui em causa. E no caso do teu mapa, ou seja, há aqui um bocadinho esta ideia de o que é suposto ser uma mulher. E isto vem no eco das impossibilidades do sistema feminino lá para trás. E o que é que nós vemos? É um dos casos, podia ser diferente da tua construção de história. Uma mulher focada na carreira. Sim. E todo o teu mapa traça aqui ciclos, não quer dizer que não existam outras coisas, está bem? Mas, Muito trabalho. mas tu motivas, tu realizas-te, há um sentido de contribuição ligado muito à profissão. E atenção, não é só a construção de carreira de estatuto, não é isso, é uma coisa até bastante mais genuína, e isto depois conjuga-se aqui com outros elementos do teu mapa, que é fazer aquilo que ainda não foi feito. Fazer diferente. Enfim, depois o facto, nós olhamos para o dia de nascimento, e o dia de nascimento diz-nos muito aquilo que é a nossa natureza, né? Como é que nós brilhamos no mundo, e tu nasces dia 14, o dia 14 reduz a um 5, né? Somando 1 e o 4 dá 5, e o 5 é a mudança, o progresso, a liberdade, a expansão, tudo isso, mas também são os contactos. É a capacidade de falar com muita gente, a capacidade de comunicação, sim, ou seja, há sempre em torno de ti uma energia meio inebriante, que faz com que as pessoas facilmente se liguem a ti e gravitem. Que giro. É o quê? Imagina que eu sou comunicadora, imagina, já toda a gente sabe, não é? Mas que as pessoas, essa parte das pessoas se ligarem a mim, não tinha noção. Pronto, está aqui no teu mapa. É isso, mas imagina, estás a descrever, eu sinto a descrever tipo a minha vida. Essa parte de o foco muito na carreira, e é isso, eu consigo perceber que é o que me deixa realizada
é eu sentir que estou a fazer um bom trabalho, sabes? Tipo, que estou... Tipo, fiz isto bem, isto realiza-me. Quer dizer, e que isto também me traz felicidade. Imagina, eu sou muito... Eu acho que o meu foco na vida é só... é conseguir ter um trabalho que me faça feliz. E isso é difícil. Tipo, que me faça realizada, vá. Mas é assim, eu acho que é o foco de toda a gente. Tipo, hoje em dia, não é? Tipo, acho que uma pessoa passa, se calhar, a vida toda em busca de qual é o trabalho, qual é a vida, Assim, que me nós vai fazer trabalhamos, feliz. eu acho que é uma questão da organização, infelizmente, da nossa sociedade. Nós trabalhamos horas demais. Portanto, é normal que o trabalho se torne, até porque está associado à nossa subsistência e sobrevivência. Portanto, eu acho que é normal existir o foco por aí. Agora, eu também te digo que tenho muitas pessoas que mais facilmente necessitam de se sentir realizadas a nível emocional, e o trabalho é visto e não há problema nenhum com isto, é a história de cada pessoa, está bem? Portanto, Sim, tal como sim, eu estou a sim, dizer está que tudo certo. o foco para ti é a profissão, há pessoas que o foco é a vida familiar e está tudo bem, cada um é para a sua coisa, não é? Claro. E que acham que a profissão é uma espécie de mal necessário, é aquilo que tem que acontecer para nós pagarmos as contas, Claro. mas a realização acontece fora daí. Claro que isso torna a vida às vezes um bocadinho difícil porque nós trabalhamos muitas horas, lá está, e estamos, infelizmente... E vivemos pouco. E vivemos pouco. Há muito pouca vida às vezes fora do trabalho. Não, é isso, mas eu consigo perceber esse lado e atenção, eu respeito muito e acho que essas pessoas é que estão certas, sabes? Tipo, olhar para a frente. Pois, Quer dizer, eu sei. isso não sei. Não sei. Eu acho que isto também vem um bocado do. Eu acho que, como estou muito bem, se calhar emocionalmente, não tem de ser um foco para mim. Sabes? Tipo, acho que tive sempre muita sorte nesse sentido, nas pessoas que me rodeavam, então nunca precisei de me esforçar, se calhar nesse campo, não sei. Isto é a minha perspectiva da minha vida. Mas não sei. Eu acho é que devia ser assim em todas as áreas. Em toda a gente. E em todas as áreas, não é? Ou seja, atenção, quando eu digo olha aqui para o teu mapa e vejo que a profissão é um foco de trabalho interno. Sim. Portanto, nós temos a necessidade de dedicar a nossa atenção e a nossa energia naquilo que não é ainda fluido. Porque, como tu dizes, a parte afetiva está fluida, flui. Eu não tenho que me preocupar, não é? Não me tira sono, não é uma ambição desmedida. Geralmente as pessoas que muito procuram essa estabilidade na vida pessoal é porque não a têm, Exatamente. certo? E novamente, isto não há aqui Sim, mas nós julgamento vibramos nenhum, muito na falta daquilo que não temos, não é? porque nós queremos sentir completos. Pois. E por isso é que eu, quando olho para o mapa, gosto da ideia de o mapa dá-nos uma imagem. E vejamos uma coisa, eu quando faço a leitura a alguém, eu não conheço a pessoa. E eu digo sempre à pessoa, disclaimer, eu não adivinho o futuro e não adivinho o seu passado. Portanto, eu não sei o que é que foi a sua vida. Eu tenho números que formam padrões. Vamos entender para onde é que esta pessoa quer ir. E, portanto, eu comunico sempre à pessoa na sua melhor versão. Ok. Porque é a que me interessa. A mim não me interessa, entre aspas, não é? Estar a comunicar para as falhas. A mim apetece-me ok, podemos ter essa falha, podemos ter esse desafio de vida, mas nós podemos chegar aqui. Vamos traçar o caminho de um sítio para o outro. Vamos perceber o que é que está a bloquear aqui no meio do percurso, porque é que a profissão ainda não fluiu, porque é que a vida afetiva ainda não fluiu. E aí sim vamos analisar os padrões, os tais protocolos que eu dizia que a pessoa tem, que ajudam a entender porque é que aquela área é difícil. E novamente, muitas das vezes, 90% vamos à infância, porque eu digo, é na infância que nós modelamos e criamos a nossa narrativa, e é a partir daí que vamos projetar tudo. Também sei que há uma altura em que essa narrativa deixa de funcionar e é quando nós sentimos a vida a apertar. Não é porque em criança nós somos bué sonhadores. Ou simplesmente temos liberdade para sonhar tudo aquilo que quisermos. Eu acho que todas as crianças deveriam ter, mas será que podem? Pois, se calhar não podem. Mas imagina, eu lembro-me de em criança, tipo, e em criança eu não sei explicar, mas eu sabia, tipo, o meu caminho vai ser super diferente. Sabes, tipo, sei lá, eu olhava para as minhas amigas diziam, eu quero casar e quero ter filhos e quero não sei o quê. Eu não, tipo, eu sinto que eu vou fazer a diferença. Pois é, esta história que eu estou a dizer, Não é? do Faz do sentido. feminino, não é? De querer Mas modelar. em criança eu sentia bué isto. Mas voltando aqui à numerologia e também se calhar para as pessoas também conseguirem acompanhar um bocadinho aquilo que nós estamos a dizer. Que se calhar para que estávamos a falar que a data de nascimento é então o percurso da pessoa e essa conta se calhar as pessoas conseguem fazer É mais fácil do que o facilmente. nome, sim. Então como é que temos de fazer? É somar os dígitos todos da data de nascimento? Certo, ou seja, nós temos vários cálculos que derivam da data de nascimento, não é? Portanto, qualquer número que nós tenhamos na nossa data de nascimento e no nosso nome deriva para 1001 cálculos. Claro que nós falamos ou seja, se me perguntares números mais importantes para nós termos presentes na nossa vida, temos dois, que é aquilo que forma o eixo de caminho de vida, que é o dia de nascimento. Portanto, o dia de nascimento, nós olhamos para ele e é a nossa natureza.
Ok. que é a tal que também representa. Que é o meu, como é 14 dá 5. 5, ou seja, que também está associado quando chegamos à fase adulta, aquela fase em que nós estamos a amadurecer, deixamos a fase de aprendizagem e começamos a procurar o nosso lugar no mundo. Portanto, é a mesma energia. Quando chegamos por volta dos 30 anos, nós sabemos que a energia do nosso dia de nascimento começa a dizer, olha, é por aqui, é isto que é suposto fazeres. E depois temos aquele que é o caminho de vida, que é o propósito, vamos pôr assim, que aí somamos todos os dígitos da data de nascimento, dígito a dígito, e obtemos geralmente uma soma de 2 números, não é? Portanto pode ir até 48, e aquilo que nós fazemos é somar um e outro até chegar a um dígito único. Excepto se encontrarmos os tais números mestres, que são 11, 22, 33 e 44. Eu pensei que era sempre até 9. Não, portanto nós temos os números base 9, e depois temos aqueles que são os números mestres. Os números mestres não têm nada de outro mundo. É números de energia duplicada. 11 tem 2 uns. O que é que nós sabemos? É Isso que não é o número da sorte? não Não? existem números da sorte. Eu gostava de dizer que sim, mas não. Todos Já os me números têm coisas boas e todos os números têm coisas menos boas. Não é? Ok. Portanto, é aquilo que nós podemos fazer com eles. Era bom Mas que tipo isso de houvesse. prosperidade e não sei o quê, não. Não. Isso é um marketing Tu é que és bom, especialista isso é um do- marketing bom, mas Tu é que és a especialista dos números, eu não sei nada. o que é isso, a prosperidade? A prosperidade é nós vivemos o nosso mapa e a vida fluir. Isso é que é prosperidade, não é? Sim. Tudo o resto vem. Mas pronto, temos esses números, né? O 11, o 22, que são números duplicados e, portanto, como eles são duplicados, a energia está mais, assim, potente. E então nós não os reduzimos porque queremos dar atenção àquilo. E esse é, então, o nosso propósito de vida. E, portanto, eles os dois devem estar sempre em comunicação. Ou seja, para onde eu quero ir, e atenção que o para onde eu quero ir não é um destino na vida, não é um lugar, é a ideia de, como eu dizia há pouco, né? Todos os dias deitar a minha Nosso cabeça caminho, na não é? almofada e ficar tranquilo com aquilo que estou a viver. Portanto, o que é que o nosso propósito de vida diz? É o último número que nós conseguimos pôr em prática, viver bem. É a expressão máxima da nossa existência que diz, nós nascemos para ser exemplo disto. Portanto, tudo o que fizemos na vida tem que ser uma expressão daquilo que aquele número diz. Ok. Por exemplo, vou pegar aqui no teu caso, tens um propósito de vida 4. O 5 é o. O 5 meu é dia de nascimento, não é? Portanto, Ok. o 5 e o 4, já te vou explicar aqui as tensões, que são, eles tensionam um bocadinho. Portanto, o 4 é o número da organização, da estrutura, da ordem, da segurança. Portanto, quem tem um propósito de vida tem que sempre aprender, e às vezes custa, a esperar o tempo das coisas, porque as coisas para serem bem construídas demoram o seu tempo. Eu dou a analogia para entender o 4 que eu acho que fica muito fácil. Se nós quisermos construir uma casa, não podemos, por muito nós queiramos um duplex ou até um prédio, tanto faz, não podemos começar por cima. Pois, tens Primeiro- piso a piso. E antes disso convém ter um plano, Sim. não é? Se nós começarmos a construir sem um grande plano de arquitetura, engenharia, enfim, não percebo bem disso, mas há de ser por aí, a coisa corre mal, não é? E depois há um tempo para construir, não é? Começamos por baixo e à medida que esse plano decorre, nós podemos ter momentos em que eu não sei se agora quero afinal um prédio, afinal se calhar quero só uma casa térrea. Sim, podemos mudar a perspectiva à meia, não é? Pois, mas não é o teu caso porque tu tens muitos 5, mas há muitas vezes para pessoas que têm 4 é muito difícil mudar. Porque há uma energia muito fixa que é, eu tenho este plano tem que ir até ao fim. Porque se o plano mudar, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? Sim. Pronto. Eu gosto da mudança. Tu tens o 5 e o 5 vibra muito mais para ti. Mas, lá está, o 5 é o oposto ao 4. Aliás, uma das coisas que eu ensino, isto acho que fica super interessante para as pessoas entenderem, os números não se desenham ao acaso. A forma como nos números desenham, o seu grafismo, ajuda-nos muito a entender a natureza do número. O 5, se tu reparares, às vezes o 2 também tem ali um bocadinho as nuances disso, mas é o único número que combina retas com curvas. Pois E é. isto traduz a caráter, O 2, sim. por um lado, meio instável do 5, às vezes quer uma coisa, a seguir já quer outra, até porque há muitas coisas boas na vida para experimentar. Portanto, há uma Sim. natureza meio que volátil, que tem o seu lado bom, ou seja, a energia 5 é a energia querer experimentar a vida e dizer, mas nós não nos podemos contentar com uma coisa só, porque se a vida tem tanta coisa para experimentar, Temos experimentado tudo. claro, qual é o desafio do 5? É às vezes a não persistência. Porque se eu não levar uma coisa até o fim, eu não sei se ela vai funcionar. Ou se eu dedicar-me a 1001 coisas, também não vou saber aquela em que sou boa. Exato. Exato, né? Exato. Pois é. E então, ou seja, o 5 ensina-nos o quê? Porque todos os números trazem, e atenção, todos nós temos todos os números. Podemos ter uns mais dominantes do que outros, mas todos nós devíamos aprender as lições de todos os números.
Sim, mas este, ao nós somarmos a nossa data de nascimento, meio que é aquele que vibra mais em nós, é isso? É. Só que lá está, é o que eu te dizia, depois temos fases de vida, temos a personalidade. Claro. Que Mas aí tem de fazer um mapa mais Claro, sim. detalhado. Aí, Não sei aí é mesmo quê. para deixar para coisas para namorólogos, que é para não fazer, não ir ao Google. Sim. Não ir ao Google, outro Google. Mas lá está, esses dois números, por exemplo, no teu mapa, são muito interessantes porque eles são opostos. Ou seja, o 4 diz temos que aprender a estrutura e a persistência para conseguirmos construir algo sólido para nós e para os outros. Não é? Até porque as pessoas vão ter a tendência, porque é aquilo que nós devemos ser exemplo. Portanto, as pessoas vão ter a tendência a querer gravitar em torno de nós em busca ou de respostas, ou de soluções, ou de segurança. É como se fôssemos assim um pilar, mesmo sem nos darmos conta, para muita gente. E o 5 diz o oposto. Não, mas nós não podemos ficar presos muito tempo. Nós não podemos ficar no mesmo sítio muito tempo, porque isso dá uma sensação de estagnação. Sim. A vida acontece na liberdade. Então, como é que isto é a solução para a tua vida, Soraya? Como é que Tu estás a descrever a minha vida, isto é mesmo engraçado. como é que eu ao longo da vida consigo cruzar de uma forma pacífica, tornar que este meu 4, Esta este 5, segurança e esta Exatamente. liberdade ao mesmo tempo. Não é? ou seja, por exemplo, para ti é muito importante em termos profissionais, vamos falar em profissionais porque já percebi que é o teu grande foco, que a tua profissão te dê flexibilidade. Por exemplo, vamos imaginar, eu sei que não és, mas vamos imaginar, e atenção, quem está a ouvir, nada contra com o que eu vou dizer a seguir. Mas imaginar que decidias ser contabilista. Tu ias morrer todos os dias um bocadinho. Nada contra os contabilistas. Eu digo isto contra a segurança porque eu já trabalhei em contabilidade. Portanto, já lá estive, sei o que é, tem coisas muito Sim, boas. mas é aquele dia monótono, Certo, não é? ou seja, Muito igual. Tu precisas de contato com pessoas, precisas de sentir que estás em controle do teu dia, gerindo as tuas rotinas. Não sei se lidarás muito bem com hierarquias muito demarcadas que não te deem espaço para pensar, por exemplo. Pode ser um foco de facto de... Graça, porque bem estás a descrever tudo. Pronto, mas são apenas ideias, não é? Pronto, claro que é assim, estou só a falar de dois Olha, números, não é? imaginem, os números dá para... Pá, senhor, olha, eu até tenho medo do que é que ela vai dizer hoje. Mas estás a ver, perante isto, não é muito mais interessante isto do que sabemos o que é que a vida nos vai trazer daqui a 20 anos? Ou no mês de, sei lá, julho, Não é, julho. é porque meio que consegues conhecer, não é? Tipo, e a tua essência. Mas imagina, e para quem tem tipo podemos falar ir aos números, vamos aos aos números, números, é vamos aos isso. números. Começando do. O zero é número? Não. É não. um. O 0 Um. aparece em alguns aspectos do mapa. Eu digo que o 0 é o fofo da numerologia. Ele aparece em sítios em que o 9 não pode aparecer, porque matematicamente não é possível. Então ele meio que diz, olha, eu sei que agora estás indisponível lá fazer a vez, mas ganha o corpo do 9, está bem? Portanto, Sim. vai só lá fazer a vez. Ou quando aparece associado a outro número. Porque nós estamos a falar aqui dos números base, para não complicar, não é? Mas nós podemos analisar combinações. Okay? Eu, se não estou em erro, por exemplo, a tua combinação de caminho de vida há de ser um 31-4. Nós estamos a falar do 4, mas é um 4 que deriva de 31. E isso dá outra nuance completamente diferente a uma Do pessoa... que se fosse um 2 mais 2, ou um 22, não é? Ou fosse um 40 também. Ou seja, aí tínhamos o 40, tínhamos o 0, não é? É isso, é que há muitas nuancezinhas É uma para linguagem. avaliar. Isto é como, eu digo sempre, isto é como aprender uma Fantástico. língua. Porque cada Pois. número tem um conceito. Sim, Ou e vários. não é só o número, é como tu chegas ao número, aquele caminho até ao número, não é? Tipo aquela conta. Por isso é que eu digo que nós somos tão complexos, não é? Não, mas imagina, isto faz mais sentido, não querendo comparar, obviamente, do que na astrologia, que meio que tu metes todos os sagitários num saco, todos os touros num Mas o saco. mapa astrológico é muito complexo. Também, é sim, muito ok, complexo. vais ver a lua, vais ver não sei o quê. Sim, acho que... Mas ainda assim, acho que encontras mais depressa pessoas com um mapa parecido. Não? Novamente, eu não sou astróloga, não quero Pois. estar aqui a atravessar-me em coisas que não são minhas, mas o mapa astrológico, aliás, eu lembro que eu antes de começar a estudar numerologia, tentei astrologia, comprei vários manuais e não, foi uma linguagem Que não me entrou, pronto. Mas porquê? Porque talvez toda a minha formação foi... Bom, eu tenho formação diversa, mas eu tenho uma mente muito lógica, eu sou muito de puzzles. Os números fazem sentido. Pronto, e os números, não só foi uma linguagem muito fácil para mim, ou seja, claro que sim, monta-se o puzzle, perfeito, é isto. Ou seja, e eu até adoro, tanto enfim, este mapa que tu vês aqui é um mapa que já foi desenvolvido por mim, ou seja, foi o meu método, porque não há, enquanto na astrologia tu tens a roda, e há uma única forma de calcular o mapa de uma pessoa, na numerologia nós não temos isso, ou seja, nós temos aqui uma espécie de liberdade, fazemos cálculos, fazemos contas, chegamos a números, este número representa aquilo, ou seja, não há uma representação gráfica fechada. Ok. E eu senti a necessidade de, ok, mas eu quero olhar para a pessoa num determinado ângulo
e quero ter os números que me ajudam a entender a pessoa nesse ângulo. Por exemplo, tenho um mapa de profissão, de talentos e missão, portanto, que junta as duas coisas. Tenho um mapa relacional, tenho este mapa de vida, tenho um mapa sistémico, que é a conjugação de 2 mapas, por exemplo, o mapa de uma relação, né? Ok, e consegues avaliar todas as pessoas que te procuram nessas várias vertentes. Então, imagina quem faz, vamos voltar a esta numerologia simples, faz todo lá em casa também conseguiria fazer, somam então a sua data de nascimento e o que é que quer dizer o 1, por exemplo. Então vamos aqui aos números todos, está bem? Sim. E vou já associar esta ideia do grafismo, que é para as pessoas memorizarem, porque acho que importa. 1 desenha-se ali reto, né? Portanto, 1 é o primeiro. Tudo o que sejam características como independência, autonomia, eu primeiro, o meu caminho, começar ou recomeçar, tudo isso está associado a 1. Portanto, pessoas com energia 1 são muito independentes, têm uma natureza... é para ir. Não quer dizer que não tenham que lidar com medos, está bem? Atenção. E desenvolver a segurança em si própria e abrir caminhos. Fazer aquilo que não foi feito, porque ele é o primeiro. Não é? Portanto, estas características têm que estar ali bem incorporadas. Depois, o 2. O 2 já... eles vão sempre complementando, está bem? Portanto, um estava ali reto, o 2 já é assim meio ondulante, que também traz alguma indecisão associada ao 2, porque o 2 é o equilíbrio entre as partes, entre um e o outro. Enquanto que o 1 está racional, o meu caminho, eu, um bocadinho egocentrado, o 2 diz, então mas o outro, existe outro. Portanto, é motivado à sensibilidade, aos relacionamentos, são pessoas muito empáticas, são pessoas que necessitam muita paz, mesmo que às vezes não o consigam, mas necessitam de estar tranquilas e dependem muito do relacionamento para se realizarem. Okay. Depois temos a energia 3, que desenha-se de uma forma completamente diferente, né? E o 3 é a conjunção do 1 e do 2. E ele fala de alegria, de expressão. Enfim, tu tens um 3 no teu mapa, não é? Sim. São pessoas geralmente que têm um olhar muito bonito e um sorriso muito bonito. Portanto, são visualmente... Enfim, não quer dizer que as pessoas não possam ser bonitas, não é? Mas chamam mais a atenção, são muito expressivas. Porquê? Porque o 3 tem a função de tudo o que eu sinto cá dentro, eu tenho que partilhar. São pessoas de comunicação. Ok? Depois temos o 4, falámos um bocadinho do 4. O 4, se nós repararmos, desenha-se reto, não é? Portanto, ali linhas retas que se juntam. Segurança, não é? Segurança, muitas vezes também o esforço de trabalho. São pessoas altamente resilientes que trabalham muito, que se dedicam, perseverantes, persistentes, mas que prezam muito a segurança. Vêm a este mundo para dizer, ok, meus amigos, mas antes disso temos de ter um plano, não é? Portanto, são as pessoas que necessitam, em qualquer esfera da sua vida, geralmente no trabalho, porque realizam-se também através da capacidade de profissionalmente se sentirem seguras, de ter esse plano e ter essa estrutura de vida. O que não quer dizer que depois a família não seja importante, mas o 4 às vezes tem uma tendência que é ser muito pragmático, e então emocionalmente às vezes existem ali alguns desafios. Como é que eu encaixo as emoções no meio disto? Até porque o número anterior era altamente emocional e portanto o 4 vem equilibrar isso. Depois temos o 5. E eles meio que é um mais racional, um mais emocional? Sim. Enfim... Existe diferença, portanto, existem várias formas de olharmos para os números em categorias. Temos os pares e os ímpares. Os ímpares são muito mais motivados ao eu e a minha expressão no mundo, a relação com o mundo. É um bocadinho mais narcísico, não quer dizer que não seja saudável. Os pares é sempre a relação com qualquer coisa. Pode ser com o outro direto, pode ser com comunidades, pode ser com a família, pode ser com equipas, mas tem essa relação, essa forma de ver. E depois há números, de facto, mais emocionais e outros mais racionais. O 5, lá está, falávamos, desenha-se de uma forma... Reta, não, agora fazemos uma curva. Portanto, é meio que jogar com a vida, é o número da liberdade, da mudança, do progresso, de não podemos ficar quietos, senão a vida não avança. Também um bocadinho, há sempre uma insatisfação no 5. Querer sempre mais qualquer coisa, mas eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui só houver coisas que eu não esteja a viver. Portanto, é um bocadinho essa busca. Compreendo, sim. E novamente, todos nós temos um bocadinho dos números, às vezes temos cativá-los. Todos temos um bocadinho de todos, sim. Não é? Depois o 6, eu 6 digo sempre, se nós olharmos para ele, parece a imagem de uma senhora grávida. Não é? Ali a barriguinha. Oh, pois é. Ou um gordinho. Eu sou mais simpática. Se bem que há uma certa relação naquilo que tu disseste, mas não vamos por aí. Mas, porque podíamos falar até da numerologia da saúde, mas vamos deixar isso para outro... também existe... mas deixamos isso para outro encontro, senão não saímos daqui até ao almoço. Pois é verdade, as pessoas querem saber o resto dos números, vá. E então eu digo sempre que, enfim, não quer dizer que o 6 tenha a ver diretamente com a maternidade no sentido direto, literal, mas é a ideia de serem cuidadores. Okay. Os 6 têm, eu digo sempre, têm braços gigantes que querem abraçar toda a gente. É a família, é a comunidade, deixa que eu faço por ti, deixa que eu resolvo. Nas mulheres são sempre aquelas mulheres que são as mães honras, das amigas, da família, toda a gente. O 6 vem promover o sentido de comunidade e de partilha, mas também aquele que é o grande desafio do 6, que é aceitar os limites da sua responsabilidade.
porque são muito exigentes, às vezes até têm um bocadinho a tendência a achar eu sei um bocadinho melhor do que o outro, como é que ele devia estar a fazer isto, e meio que vou lá e faço por ele. Portanto, isto são processos de aprendizagens do 6, mas é um número muito de gerar com amor, ao ponto às vezes de esquecerem-se um bocadinho de si próprios, em prol. Sim, mais mães galinhas, Sim, né? sim, Coisas assim. sim. Há muita exigência consigo de fazer as coisas perfeitas. Falávamos há pouco um bocadinho, dizias tu, da insuficiência que às vezes nós sentimos. Eu acho que todos os números têm uma raiz de insuficiência que leva depois o número a expressar-se no seu extremo. E, por exemplo, a raiz de insuficiência do 6 tem muito a ver, será que eu sou digno de amor? E então eu vou tornar-me útil, vou-me pôr-me ao serviço de qualquer coisa para facilitar a vida dos outros, para eu ser vista e ser digna de amor. Depois temos o 7 desenha-se de uma forma completamente diferente, não é? E Sim. o 7 eu digo que é dos números que tem, parece que tem pouca raiz, não é? Portanto, ele tem o traço em cima, depois meio veio assim a diagonal, e parece que não tem sustentação ali na base. Porquê? Porque o 7 é um número que é todo ele para, às vezes diz que é um número mais espiritual, eu rejeito um bocadinho essa ideia, porque há 7 que podem ser muito racionais, mas é a busca do sentido das coisas. Ou seja, o porquê que as coisas são assim. São os inquisidores, são os aprendizes e professores ao mesmo tempo, são pessoas que precisam muito desenvolver a confiança naquilo que sabem, para poder partilhá-lo de uma forma mais natural, e muitas vezes o 7 vive um bocadinho lá em cima, ou vive assim meio que desconectado da vida prática. Eu acho que conheço um 7. É, porque começamos logo a associar a pessoas, né? Conhecemos. É verdade, mas é mesmo Pessoas que giro. pensam muito bem, ou seja, é muito o número, tanto pode ser o número da ultralógica, né? Pessoas que Sim. pensam, como pessoas que acabam por estar num domínio mais etéreo, mais espiritual, lá está o sentido da vida, e depois digo, ok, mas precisamos viver aqui, a vida acontece aqui, não é? Precisamos nos reenraizar, por isso é que eu dizia que o 7 parece que tem pouca raiz, mas é o número do conhecimento no geral. Depois temos o 8. Se nós deitarmos o 8, ele vira ao símbolo do infinito. Sim. Certo, pronto. Isto não quer dizer que o 8 seja o infinito, mas é efetivamente a ligação entre o céu e a terra, no sentido em que o céu, a terra, ou até se nós pudermos ligar ao corpo, que podemos fazer essa ligação à mente e àquilo que concretizamos no plano. E, portanto, o 8 é o número da materialização. É o número que também se liga muitas vezes à abundância, no sentido mais material, abundância de recursos, porque diz o quê? Se nós conseguimos sonhar, nós somos capazes de viver. Ok. A menos que não confiemos que temos os recursos suficientes. E, portanto, o 8 remete-nos para um trabalho de... são geralmente bons empreendedores, geralmente bons gestores, sobretudo quando aprendem que têm a capacidade de cultivar, de produzir coisas. Sim, mas tem de acreditar neles próprios. Certo, pronto, né? esse é o desafio. Aliás, eu digo, isto sem querer entrar, senão aqui a bocado é uma aula de numerologia, depois é uma seca para as pessoas, mas o 8 nós temos duas bolinhas, né, que encontram-se no centro. E eu digo sempre, o centro é a nossa confiança. É a nossa capacidade. Que é o mas- mais pequenino. É o mais pequeno. E é a partir daí que a parte de cima e a parte de baixo. Não é? Até porque se nós deitarmos o 8, nós podíamos estar a escrever o 8, mesmo em pé, ininterruptamente. Não tem arestas. Não. É o único número que acaba por não ter um início e um fim. Certo? Sim. Por isso é que nós temos que é o infinito. Isto quer dizer o quê? Que nós estamos continuamente a gerar aquilo em que pensamos, aquilo que vivemos, há uma relação com o que foi para trás, com o tempo, o que está para trás e o que vai para a frente, e então nós estamos a todo momento, não há tempo para o 8. Aquilo que tu consegues imaginar, aquilo que tu consegues pensar, existem recursos para materializar. Estás disponível ou não, pegar nesses recursos e fazer qualquer coisa com isso. Depois chegamos ao 9, que é o número mais desafiante de A explicar. sério? Aliás, a partir do 5 eles começam a ficar um bocadinho mais desafiantes. Porquê? Porque o 9 consubstancia todos os números dentro dele. Ele é o último da chegada. Vamos imaginar que isto é uma corrida. Às vezes dou esta metáfora. É o último que chega. Não. Ai, É o primeiro. É o primeiro. Porquê? Porque ele sabe os atalhos todos, sabe como é que isto devia funcionar, sabe como é que a gente deve chegar lá. Porquê é que aqueles estão-se a perder com aqueles detalhes? É para ir para a meta. Ou seja, são pessoas mais focadas? Não necessariamente focado. Eu diria que os 9 têm uma percepção mais clara, porque sentem mais, têm uma vivência interna mais amadurecida, muitas das vezes por via das dificuldades na vida. Ok. Aprendem bem com as lições da vida? Quer queiram, quer não, passam por elas e elas às vezes são duras. O 9 lida com perdas, lida com... E atenção, perdas não têm que ser necessariamente materiais ou perdas de pessoas. Mas às vezes acontece. Porquê? Porque o 9 diz, chegamos ao final da contagem, vamos desapegar disto tudo. Vamos ver além. Se nós pararmos o 9, junta, como se juntasse dois números, que é o 0, que nós não tínhamos falado dele, e 1.
Portanto, ele chega ao final da contagem e diz: agora temos que unir esta experiência toda que os outros números viveram. Então, é-se unir o eu ao todo. Isto é muito difícil, por isso é que nós dizemos que o 9 é o número do humanitarismo, do altruísmo, do desapego, do amor universal, do amor incondicional, integridade, aqueles conceitos dificílimos de pôr na prática. Sim, mas é engraçado, ao mesmo tempo é super altruísta e se calhar solidário com o outro, mas ao mesmo tempo desapegado. Devia ser desapegado, Ai, devia. devia ser desapegado do ciclo da vida. Ou seja, porque é que as coisas não são perfeitas? Porque é que eu tentei ajudar aquela pessoa e ela não quis fazer nada com aquilo que eu lhe dei? Ou seja, Pensamos muito sobre isso. também. desapegado emocionalmente daquilo que deveria ser o resultado. Porque como percebem muitas das coisas que às vezes para os outros passam um bocadinho ao lado, porque é que tu não estás a ver isto? Então este é o desafio do 9, é entender que toda a gente tem o seu ritmo, nós não podemos ir todos ao mesmo ritmo, que a vida tem os seus fins e os seus términos. Ai, mas é duro. É duro, olha, e digo-te eu que tenho um caminho de vida novo. É uma vida. Tens! É uma vida. Entender. Tem sido os meus grandes desafios. Entender que, não, às vezes, a vida tem mesmo ciclos. Há coisas que é preciso deixar para trás. E é preciso ficar em paz com aquilo que não seguiu. Imagina, tu até sabes a teoria, né? Porque tu fazes os números e sabes essa. Sabes que o teu número é o 9 e sabes quais são as lições que tens de tirar daí. Mas mesmo assim é duro. Tipo, às vezes tu não consegues, não é? Tipo, separar as Mas coisas. a vida não é suposto ser perfeita. Pois não. Eu Às digo, vezes é eu digo difícil. que ferramentas como estas, ou pelo menos é o que eu digo a mim própria para me convencer, não sei, que não servem para nos eliminar os desafios da vida, servem-nos para preparar melhor para lidar com os desafios da vida. E tenho tido situações da minha vida que são duras, enfim, momentos muito tensos. Recentemente, os meus últimos 2 anos foram caóticos, e ajudou-me muito. Aliás, se não fosse a numerologia, não sei se teria, e isso e outras ferramentas, naturalmente outras terapias que me ajudam, a lidar com estes momentos tão tensos em que tudo aquilo que tu imaginas da tua vida muda. Mas o que é que a numerologia te traz para saberes lidar melhor com isso? Só o facto de saberes que aquilo vai acontecer? Ou Não porque é o que sabes vai que. acontecer, é saber que há. Nós temos muita ideia que é quando há uma coisa não corre como nós queremos, que é o fim do mundo, que é o fim da nossa vida, como nós a imaginamos. E parte deste desapego é precisamente entender há sempre vida para criar. Enquanto estivermos cá, há vida para viver, há vida para criar. Sim, às vezes há coisas que não correm como nós desejávamos ou planeávamos, mas isso nós podemos criar outra coisa mais interessante. E se nós pudermos navegar por estas experiências sem angústia. A mim o que me ajuda a entender uma nova é perceber, ok, eu estou a passar por isto, há dor, há tristeza, vou vivê-la, não vou escondê-la, vou ter os meus momentos, há momentos em que eu não estou bem e aceito isso porque sou humana, mas também sei que há vida para viver e que isto vai passar, cada vez outra etapa. Eu também sou da opinião que chora que passa. Sabes? Às vezes eu choro muito, mas no dia a seguir estou melhor sempre. É um bocado É a mesma isso. coisa que rir, não é? É uma expressão do corpo. É isso, uma expressão é do tipo, corpo. libertem que. Não, é isso. Eu percebo que estou a brincar um bocado com a situação, mas claro que às vezes nós temos fases difíceis, não é? Fases que é tipo, é isso, achamos que o mundo vai acabar, que nunca vamos ultrapassar isso, mas tipo, ultrapassamos sempre. Não é? Somos tão Tipo, resilientes. não é? E acho que Somos tão aprendemos mais tanto e aprendemos tanto a ser melhores todos os dias. Portanto, eu acho que nos temos de agarrar a isso, que é tipo, está mal hoje, mas amanhã eu vou estar melhor porque aprendi com o mal de ontem. E até Não é? inclusivamente eu digo, olha, nós temos muito medo do sofrimento, naturalmente, não é? Acho que é ajustado. Mas muitas das vezes o sofrimento é meio que auto-perpetuado, porque eu, obviamente, agora quando estava a falar da minha vida, estava a falar aqui de uma coisa mais crítica em termos de saúde, foi um período muito difícil dos últimos anos. E portanto não há forma, eu acho que quando são questões de saúde, não há forma de nós, não depende de nós. Não é? Sim, não te consegues preparar para isso. Não Não te é? consegues preparar e, quer dizer, dependes dos outros, não é? Eu dependo de médicos, dependo, enfim, de pessoas formadas, especializadas ou seja, tenho que entregar a minha vida a essas pessoas e confiar nelas. Mas a verdade é que nós temos esta coisa de, eu não quero sofrer. E, no entanto, eu vou dizer, eu vejo diariamente pessoas que estão em situações de vida escolhidas, porque estão lá porque querem e que perpetuam o seu sofrimento por essa escolha. E eu digo sempre, não escolher é uma forma de decisão. Não decidir é uma forma de decidir. Sim, Vou ficas dar naquele exemplos. sítio. Estão há anos em casamentos que já, mais do que terminados. Já não há vinculação emocional, já não há ligação nem ao projeto nem à outra pessoa. Estão em trabalhos que Que os todos os deixam dias infelizes. felizes e doentes. Atenção que eu não estou a dizer que nós devamos agora, de um momento para o outro, libertar tudo. Ei, e despedir-nos, não é isso. Não Claro que é? obviamente nós precisamos ter um plano e pensar as coisas com os pés na terra. Mas
pensar e abrir hipóteses dentro de nós. E encontrar o nosso caminho, não é? E nós apegamos tanto lá está, a essas ideias. Portanto, quando nós falámos aqui do fecho do ciclo, por isso é que o 9 é muito difícil, é o número mais difícil de trabalhar para qualquer pessoa. E todos nós temos muitos 9, vou-te explicar porquê. Porque em termos de letras, o 9 está relacionado com o I e com o R. Ok. Todos nós temos muitos Is e muitos R's. Eu tenho. É dos números, aliás, é o 1, o 5 e o 9 são os números que mais existem no nosso nome e que eu digo sempre são as grandes aprendizagens da humanidade que nós estamos porque obviamente tem a ver com os nomes que agora existem, não é? E também é cultural. Há culturas em que existem menos esses números. E portanto todos nós temos essa lição com o 9. Ninguém gosta de desapegar. Todos nós gostávamos que, isto pode terminar este período, mas se eu conseguir já ver o que é que vai acontecer e tiver isso garantido na mão. Portanto, há um salto de fé, é muito difícil isto. E atenção, que eu não estou a dizer que pode ser muito fácil com a numerologia. Vai sendo um bocadinho mais fácil se nós entendemos, por exemplo, vou estar concretamente, tu a partir do próximo ano, isto agora para meter aqui, para te pôr aqui o piquezinho. O bichinho. O bichinho, tu no próximo ano vais entrar numa etapa de vida que vai durar 9 anos, que tem uma energia 9. Ai, então é bom e mau. É ótimo. Ai, é ótimo. Ok. Soraya, nós queremos programar isto para ser ótimo. Porquê? Porque isto significa, sim, há uma transformação a acontecer, há qualquer coisa que vai se ter que libertar, mas o 9 se isto fosse um pico de uma montanha, uma subida de uma montanha, o 1 cá na base, que ainda só se vê a si próprio e não consegue ver mais nada, o 9 é tudo. Portanto, é a realização. Podemos e queremos trabalhar para isso. Até porque o 9 é o mundo. É o chegar a muita gente. É o construir para muita gente, sempre com o coração a ditar. A questão para o 9 é o que é que o amor faria neste sítio? Se fosse o amor a decidir, o que é que o amor faria? Ok. Portanto, é um período que pode efetivamente trazer muita realização e reconhecimento a partir de tudo aquilo que se faz de um ponto de vista de dedicação, de nobreza, de coração. Mas por assim, não é? Portanto, não é... Temos que aqui definir que obviamente os... Sim, não é, certo, não é uma ambição egoísta, não é? Egoísta, exatamente. Agora sim, significa para eu chegar aí, há coisas que eu tenho que deixar para trás. Ai, o quê? Sabemos o que é que eu vou deixar para trás, não? Podemos ver depois os teus anos em detalhe. Ai, ok. Mas estás a ver, mais tensa. do que essa ansiedade, mais do que o que é que eu vou deixar para trás, é o que é que está à minha espera. Sim, não, eu por acaso sou uma pessoa de mudanças. Não tenho dúvida nenhuma. Não, eu sou uma pessoa de mudanças e adoro, tipo, tu estavas-me a descrever na questão de, tipo, estás a ver, não sei lidar com o tédio, eu quero sempre coisas novas e esse FOMO, eu sinto que sofro bué disso, tipo, há mais coisas que eu devia estar a viver que não estou, ou que eu tenho a viver. Pois um dia podemos falar da tua infância para entender um bocadinho esse FOMO. Sim, se calhar está aqui as respostas. Sim. Mas, por exemplo, para as pessoas, tu já consegues dizer, por exemplo, o que é que 2026 trouxe a todos nós, porque meio que há aqui uma influência, apesar da nossa numerologia pessoal, há aqui uma influenciazinha do ano, não é? E se calhar o que é que e o que vai haver em 2027? Sabes mais ou menos podemos dizer? traçar aqui, assim, vejamos uma coisa, nós quando falamos em anos, isto é o que nós chamamos de ano universal, analisar uma data que é para toda a gente, nós estamos a ver muito mais os contextos à nossa volta do que a nossa própria vida. Porque depois nós temos dentro do ano pessoal aquilo que é a nossa energia pessoal. São ciclos, isto são tudo ciclos, não é? Portanto, nós a nível coletivo, nós estamos a iniciar um ciclo agora, em 2026. Terminámos no ano passado, que foi um ano duríssimo. O ciclo em si, aliás, eu desde que o início do ciclo se deu, portanto, 2017, exatamente, e eu andei a avisar, isto vai ser um ciclo difícil. Aliás, 2020, olha, estava em 2019 e recebi nas redes sociais, recebi contactos de, ai que horror, isto, dramatismos, e eu disse, 2020 vai ser um ano sísmico. Vamos lá ver, eu não vi Covid nenhum, está bem? Volto a dizer, eu não adivinho, não é? Portanto, eu não faço futurologia. Agora, vi sim que a conjetura do ano dentro daquele ciclo iria ser um ano que ia abalar as estruturas de vida das pessoas. E efetivamente tivemos, não é? Tivemos uma reestruturação que eu gostaria, isto era a minha visão de 9, que tivesse sido uma reestruturação muito mais profunda no sentido de entendermos coisas essenciais e não ser só trabalhar remotamente né? E reorganizarmos a sociedade nesse âmbito. Gostava que tivesse sido muito mais humano. Nós percebemos o que é fundamental. Acho que essa aprendizagem ainda está por acontecer e esta transição de ciclo que nós tivemos, ou seja, 2025 foi um ano novo universal, portanto fechámos uma porta, agora estamos a entrar noutra. E isto ainda está tudo muito embrionário. É quando nós chegarmos a meio do ciclo, portanto daqui a 3 anos, 3, 4 anos, que nós vamos perceber o impacto das escolhas que entretanto andamos a fazer a nível coletivo. Okay. Isto, vamos para os campos todos que quiserem, política, economia, tudo. As guerras, ou seja, tudo. Só daqui a 3 anos meio que a gente
vai ter resultados disto? Resultados já estamos a ter, Sim, não é? já Resultados já estamos a ter. Eu digo Mais, se calhar mais impactantes. mais não é? impactantes e não só, entendermos individualmente o nosso papel nisto tudo. Porque eu digo sempre, e é uma coisa que a numerologia ajuda-nos a entender, a humanidade é uma empresa à escala global. Sim. Numa empresa, para funcionar, tu precisas que cada pessoa desempenhe muito bem o seu papel. Tu imagina seres contratada para ir, sei lá, para ser uma técnica administrativa de recursos humanos. Chegas lá no teu primeiro dia de trabalho e dizem, olha, Soraya, afinal houve aqui o erro. E afinal vais ser CFO ou uma controller ou uma coisa qualquer. E tu ficavas em pânico. Primeiro, não é a tua Como é que área. eu vou fazer isto? Certo. E provavelmente irias fazer um trabalho menos bem. Certo? Por muito dedicasses. E eu digo que é a mesma coisa. Ou seja, nós, no mundo, cada um tem o seu lugar. A numerologia ajuda a desentender exatamente qual é o nosso lugar no todo. O problema da humanidade é andarmos todos fora de sítio. Sim, meio perdidos. Quando nós não estamos centrados, nós queremos coisas por motivos ou egocentrados ou porque estamos num estado de insuficiência. Aquele estado de insuficiência. Os conflitos que existem é isto. É alguém num estado de insuficiência severa que vai querer qualquer coisa dos outros ou qualquer coisa de uma forma que não é bonita. Não é? Portanto, isto eu acho que são aprendizagens que nós, 2025 eu acho que nos deu muito espaço para nós, bem, o ciclo todo, desde a pandemia, mas 2025 deu-nos essas oportunidades, acho que não foram muito bem percebidas. Eu, logo no final do ano passado, fiz até alguns vídeos nas redes sociais a dizer porque é que eu, enquanto numeróloga, estou preocupada com 2026, e a minha preocupação, enfim, é uma preocupação relativa, não é? Porque depois tenho a minha vida tem outras coisas, mas é no sentido de eu gostava de ver a humanidade entrar neste ciclo novo, mais centrada. E nós não estamos centrados. Mas centrados tipo em conhecermos-nos, Em tudo. em preocupados com o outro. Vê, nós vivemos numa sociedade aceleradíssima. Sim. Ahm, Mas eu acho que só tem tendência para piorar. mas é uma escolha nossa, não é? A forma como nós nos relacionamos, as redes sociais, enfim, claro que obviamente nós estamos a fazer isto numa plataforma digital que eu acho que é útil, Sim. mas qual é o uso massivo das redes sociais que nós fazemos? Eu acho que eu conheço muitas pessoas em pressão porque vão às redes sociais e veem e comparam-se e a minha vida devia ser assim e não é, e eu fico frustrada e fico infeliz, em vez de termos mais tempo connosco. Nós, inclusivamente, falava ontem com amigas, fomos jantar com umas amigas e estava a falar sobre isso, que é tão raro nos juntarmos. Sim. Mas não há tempo. Falamos no WhatsApp, então estamos juntos. Mas podemos criar esse tempo para estar juntos, não é? Se calhar uma vez por mês, certo? Mas fazê-lo com uma regularidade e Sim, estarmos, cultivar as relações, estarmos mesmo cultivar presentes. é isso, o estar presente. Portanto, pensar que 2026 é o início de ciclo. Ano 1. Ano 1 é o ano de semente. Tudo aquilo que, a nível coletivo, estamos a plantar como sementes, vai germinar. O que é que nós queremos germinar? E eu acho que, enfim, não quero estar aqui a entrar em muitas áreas porque também não é o meu foco, mas acho que nós devemos pensar isso tudo, que é a nossa função individual para, enfim, desde escolhas políticas, influência económica, educação. A educação é um dos temas mais importantes que nós vamos ter neste ciclo, que novamente só daqui a 3 anos é que nós vamos ver o impacto, mas há grandes oportunidades neste ciclo nós remodelarmos a forma como a educação acontece. Ok. Mas tipo escola, Sim. O sistema pais, educativo, ok. o sistema educativo, a relação entre pais e escola, a relação entre, obviamente, pais e filhos, não é? Porque a educação acontece em casa, não é? É isso. Eu queria perceber se Sim, era ou seja, educacional ou. Mas eu acredito que vão existir até bastantes avanços interessantes a nível de modelos educacionais e propostas para as crianças. Quero muito acreditar nisso. Novamente, acho que é muito embrionário neste momento, mas que vai acontecer. Para além disso, ou seja, se nós desmontarmos 2026... portanto, os números todos que compõem, nós vemos que temos para já uma grande componente forte de números femininos. O 2 é feminino. Femininos e masculinos? Atenção, que isto não é números, isto não tem a ver com género, está bem? Ok. Isto tem a ver com energia, ou seja, a energia feminina no sentido de estamos É a mais falar de emocional. sensibilidade, a empatia, enfim, que a empatia devia ser geral a toda a gente, mas é uma mais característica, da mulher. característica mais feminina, e a energia masculina como a energia mais racional. Ok. Que- E então este ano vai ser mais, lá está, mais emocional. Este ano tem esta propensão, aliás, eu acho que as mulheres, fazendo aqui uma espécie de manifesto, as mulheres precisam de ocupar o seu lugar este ano para Boa! orientar aqui as coisas. Porque a verdade é que nós, apesar de termos um ano com muita energia feminina, o 6 também é feminino, e o 8, certa circunstância, também acaba por ter, temos depois o 1, que é a soma do 2026, que é muito masculino. Pois. Portanto, como é que nós, mulheres, podemos ocupar o nosso lugar? Porque nós não queremos... Atenção, isto não tem nada a ver com homens e mulheres e em conflitos, nada disso. São todos necessários, todos nós temos dentro de nós energia masculina e feminina.
Mas como é que nós podemos pegar até os homens mais da sua energia feminina e colocá-la ao serviço, lá está, por exemplo, da empatia, da cooperação, em vez de conflitos, Ok. certo? Sim, temos de procurar mais uma essência, se calhar, mais preocupada com o outro, mais preocupada, se calhar, com a sociedade, não Certo. é? Mas eu Em acredito, si. este ano nós ainda estamos, enfim, estamos em final de maio, não é, praticamente. Ainda está, só a partir de abril é que nós entramos realmente mais a sério na energia do ano. O primeiro trimestre é sempre bem incipiente, ainda estamos a deixar muito aquilo que é para trás. E isso acontece tanto a nível coletivo como o nosso. Portanto, a partir de abril é que nós começamos a sentir um bocadinho mais, ok, o que é que isto é para ser 2026? E, portanto, nós entramos assim muito embrionários. O pico do ano é sempre em setembro. Ah, é? Portanto, vocês temos um crescente, setembro é assim aquele pico do ano em que parece que tudo acontece. Não é? Portanto, nós podemos preparar-nos para lá e eu acho que é isso, é estarmos atentos. Portanto, dicas, damos espaço às mulheres para elas se manifestarem mais, para terem mais voz e mais opinião. Também valorizar mais os homens que já têm um discurso mais alinhado com essa visão que nós falávamos, porque é fundamental iniciar um ciclo com estas energias de base. Olha, muito bem. Mas até acho que é um bom ano, ou não? É como tudo é o que nós fizermos com ele. É isso, olha, vocês têm o conhecimento, agora usem, agora está da vossa responsabilidade. Não é? Mas a brincarmos antes, quando estávamos aqui em off, até estávamos a falar do podcast ter um ano. E tu também disseste que 2025 foi um ano bom para Foi um lançar ano coisas. bom, mas a nível pessoal, porque tu Ai, no meu pessoal. estavas no ano 8 e foi um ano. E porque isto porque vocês depois também podem procurar a Ana para fazer estas coisas todas. Ou seja, tu podes fazer o mapa completo, podes fazer este mapa direcionado Sim. para os relacionamentos, para se calhar o campo profissional, mas depois também consegues avaliar isto mediante as datas e o que é que Certo. estes anos trazem para nós, não é? As idades, etc. Uma coisa que as pessoas adoram muito, e eu tenho muito no meu site, é calculadoras. Porque os cálculos às vezes são difíceis de fazer e como é que eu calculo o ano pessoal, há sempre desafios, ano pessoal ou qualquer mapa. Portanto, tudo isto, até o mapa que eu te estava a mostrar, eu tenho calculadoras gratuitas, qualquer pessoa pode ir lá, insere a sua data de nascimento e o nome e ver o seu mapa e ver uma breve análise. Obviamente depois um estudo mais sustentado, obviamente é outro patamar. Mas sim, tanto mapa relacional, eu acho que o mapa de vida é o mapa base, não é? Portanto, qualquer pessoa que é aquilo que Foi eu esse que tenho tu aqui, me fizeste. que eu tenho aqui para te oferecer. Portanto, o mapa base, porquê? Porque o mapa base dá-nos um panorama da essência da nossa vida, que é não só o que nós trazemos connosco, tem a parte sistémica em análise, depois aquilo que é a nossa essência, ou seja, como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu me movo na vida, e depois aquilo que é os ciclos, ou seja, as fases pelas quais vou passando e qual é a proposta de cada fase, e naturalmente aquilo que é o nosso propósito de vida. Portanto, dá ali uma boa base para se arrancar com o estudo da própria pessoa. E depois, obviamente, outros mapas eu acho que são sempre complementares. Então, assim, de uma forma muito breve, como é que tu descrevias o meu mapa? Já percebi, pronto, ok, tem 5. Tu és um furacão. Não imaginava. Não? Estou a brincar. Ok. Estava a ser irónica. Não, olha, acho que se formos, podemos entrar aqui em muitos detalhes, mas obviamente és uma pessoa para a frente, ou seja, acredito que por vezes até sintas alguma frustração do teu ritmo não ser o mesmo ritmo dos outros, ou da vida não acontecer ao mesmo ritmo daquilo que tu desejavas, porque Verdade. essas coisas um bocadinho rápidas. Verdade. Acho que sim, acho que é uma parte da tua aprendizagem aprender a construir as coisas de uma forma sustentada, para também não atabalhares o percurso. E há aqui uma propensão, ainda que já tenhas vivido mais isso, este ciclo que agora está a terminar tem um bocadinho mais essa energia de alguns recomeços, precisamente porque as coisas às vezes não são bem pensadas e são muito por impulso. Portanto, tu és uma pessoa que funciona por impulso e por paixões, e é bom às vezes Pensar um bocadinho mais, sim, não é? Sim, ou seja, é bom ter um complemento na vida, que uma pessoa que diga, olha, então mas e se for assim, se tentarmos desta forma e se esperarmos um bocadinho, porque vai-te ajudar sempre a não deixares que o impulso te domine, e fazer escolhas mais ponderadas e construir, porque vieste para construir coisas. Eu acho que a carreira é o teu a tua grande batalha. E a grande parte, eu sinto que tens muito espaço para construir coisas bonitas, portanto espero que aqui o teu podcast, acho que assenta muito bem, está bem o podcast? Muito Comunicação, áreas de comunicação em termos profissionais. Estão a ver onde é que este podcast vai chegar. Vocês para o ano, olha, isto já vamos triplicar, quadruplicar os ouvintes desse lado. Depois aqui offline dou-te aqui estratégias para
para alavancares isso, porque também poderia ser interessante, está bem? Ah, É isso que boa, posso dar. boa. Em termos de profissão, porque perguntam muito isto, não há uma única profissão para nós, está bem? Portanto, e tu, eu acredito que tenhas sempre um bocadinho a tendência a querer fazer muita coisa. Eu já tive 500 mil trabalhos. Pois acredito. Portanto, há uma tendência, e eu digo sempre, nunca há uma profissão para nós. O que há? Quando nós estudamos o mapa de carreira, aquilo que nós vemos é a conjunção de 3 partes, que é, obviamente, aptidões naturais nossas. Portanto, quanto mais a profissão que nós escolhermos nos permite a nós explorarmos os nossos talentos, a coisa vai sempre correr melhor. Claro. Depois, o ambiente ou a forma como nós trabalhamos. Dando um caso, há pessoas que nasceram para trabalhar por conta própria. Enquanto que há outras pessoas que não dá. É uma pressão demasiada e não faz sentido. Portanto, o contexto em que nós trabalhamos, ou se de uma forma mais flexível, ou se tem que ter horários rígidos, Sim. ou se tem que estar num escritório. Portanto, As pessoas gostam da rotina. claro, E está tudo bem. certo. E depois, um sentido de contribuição. Ou seja, se nós juntarmos da nossa profissão, fizermos a check de, ok, quais são os meus talentos ou as coisas que me apaixonam, mesmo que eu não relacione logo diretamente com uma profissão concreta. Se, juntando a isso, ponho, ok, mas como é que eu me via a trabalhar? Quero flexibilidade, ou prefiro trabalhar no escritório, ter conta própria, por conta de outra? E depois, o que é que eu gostava de trazer ao mundo? Se nós juntarmos essas 3 peças, que é a resposta que o mapa de carreira dá, nós conseguimos, efetivamente, mais fácil delinear uma série de áreas. Em termos de áreas para ti, obviamente, contando 5, a área da comunicação, ainda que lá está, comunicação, nós geralmente pensamos em comunicação, ou pensamos em marketing, ou pensamos em vendas, obviamente também podia ser. Portanto, há muitas Já áreas. vendi, já. Há muitas áreas dentro da comunicação. Eu acho que, associado um 5 a um 4 e a fase de vida em que tu estás, faz muito sentido construires uma coisa tua. Mas sabes que... Atenção que eu não estou a dizer para te despedires de... Olha, vou já. A Ana disse, olha, eu vou fazer. Não, mas imagina, o podcast é uma coisa minha, não é? Certo, Que e eu estás a pensei e construir. que eu criei e que estou a construir. Mas por acaso é curioso que eu nunca imaginei ter uma cena minha. Tipo, Mas isso meio que acontece. surgiu, a ideia do podcast surgiu-me e depois quando surgiu comecei a fazer isto, depois pensei, pá, e se isto fosse o meu trabalho? E se eu só fizesse isto? Mas estás a ver, eu nunca fui aquela pessoa tipo, eu quero ter o meu negócio, quero ser tipo, sabes, nunca tive. Sim. E eu acho que às vezes a vida, é o que estavas a dizer, às vezes meio que a vida te encaminha nas coisas que tem de ser para ti. Eu acho que acho que foste muito ajudada aqui pelo ciclo em que ainda estás, que é um ciclo. Obrigada, ciclo. Porque tens uma realização 1 e a realização 1 empurra a pessoa a experimentar coisas novas e a estar um bocadinho mais no comando, na liderança. Pronto, acho que terá. Tem a ver com isso. O mapa ajuda, quer dizer, todos os mapas têm oportunidades, está bem? Portanto, não é porque o teu seja especial, é porque, pronto, aconteceu. Calhou nesta fase de vida, não é? É o que estamos a Por falar. isso é que eu digo que é importante, até porque, imagina, vamos imaginar que tu tinhas um conceito de trabalhar por conta própria que te sufocava. Porque, eu já ouvi histórias de amigos meus que começaram E não há negócios segurança próprios. financeira. Certo. Isso, imagina, isso a mim treme-me um bocado. Ou seja, tudo aquilo que nós temos como preconceito, né? Um conceito sobre qualquer coisa, como é que ela vai acontecer, vai ditar a nossa disponibilidade ou não. Por isso é que eu digo, experimentar é a melhor forma. E a forma como tu estás a fazer alinha muito bem, isto não querendo estar aqui a afagar o teu ego, né? Mas unindo os teus números, que é, ok, o 4 vai construindo passo a passo, com calma, mas eu vou experimentando. Também não estou quieta. E isto é o 5 a funcionar. Uhum. E quando tu, no teu caso, experimentas assim, percebes que as coisas têm outra sustentação. E eu acredito perfeitamente que poderia haver aqui um momento em que tu dissesse, olha, isto agora cresceu e eu até vejo outras oportunidades em torno do podcast, sem ser Claro. só o podcast. Ou seja, também não te vejo só a fazer. É isto, sim, não, sim, podcast. sim. Sim, mas é isso, numa ótica mais de fazer aquilo que eu quero, ou seja, não ter um trabalho como estávamos a fazer, uma coisa mais flexível, eu acho que isso era tipo, um sonho, Mas pronto, vocês podem sempre seguir o canal, já sabem, subscrevam, deixem o vosso like para apoiar. Quem sabe daqui a 2 anitos, vou ser humilde, daqui a 2 anitos estamos nessa fase. E Ana, como é que as pessoas te podem encontrar também para fazerem elas o próprio mapa? Estou muito presente nas redes sociais, sobretudo Instagram, Numerologia na Vida, e o site numerologianavida.com. E as pessoas procuram-te mais até para aquelas previsões, não é? Olha, sabes, Não. eu como tenho um discurso... As pessoas já te conhecem das redes, já sabem qual é o teu discurso. Sim, eu não não é? tenho um discurso, ou seja, eu costumo dizer que se eu tivesse um discurso diferente, até se calhar tinha muito mais, muito mais seguidores. Mas o meu discurso, efetivamente, é vamos olhar para nós próprios e vamos entender-nos, porque assim, é uma autonomia incrível. Tu saberes o que é para ti, não dependes de ninguém.
Não dependes que ninguém te diga como é que a coisa vai correr ou não vai correr. É isso, tu Tu conheces, decides, não é? certo. Tu sabes aquilo que é para ti, aquilo que tu queres e o que tu mereces, não é? Se calhar na tua vida. Portanto, sigam a Ana, sigam também aqui o Santo For Studio, já sabem que é o nosso estúdio de eleição, um estúdio onde nós gravamos. Vocês também podem vir cá conhecer, podem contactá-los para descobrir tudo. Olha, tu quando quiseres lançar um podcast de numerologia, Ok. também podes vir cá, eu Ora até te bem. empresto aqui o meu sofazinho. E nós voltamos para a semana. Tchau!